Vamos dar início à nossa aula sobre fisiologia do sistema cardiovascular. A última parte desse conteúdo, onde a gente vai especificar um pouco sobre a frequência cardíaca. Bom, a frequência cardíaca é a intensidade dos batimentos cardíacos. Existe ali um controle desses batimentos, e esses batimentos eles têm o estímulo gerado por marcapassos naturais. A gente pode ver que existem estruturas, aqui seria um marcapasso natural e aqui seria outro. Esses tecidos, eles geram o primeiro impulso, que ele vai ser irradiado pelos músculos cardíacos, que vão gerar a sua própria contração, tá? Mas ele é o processo iniciador da contração das partes cardíacas. A gente tem o nó sinoatrial e o nó atrioventricular, tá? Aqui seria o corte deles e aqui a ligação. Perceba que eles têm, né, uma ligação entre eles, não em sentido tecidual, afinal de contas todos eles estão ligados ao músculo, mas em sequência, tá? Então existe aqui umas chamadas de vias internodais, onde vai se processar mais rapidamente a transmissão desse impulso, e temos fibras, aqui sim fibras, feixes, que vão estar levando também essa contração, essa estimulação ao músculo cardíaco. Então, aqui seria mais ou menos o marcapasso, e aqui as células contráteis, da onde vai ter uma sequência de transmissão. Essas células geram uma corrente elétrica que vai gerar um potencial de ação, potencial de membrana, num ritmo, e esse potencial vai ser transmitido para o músculo, que vai gerar também o seu potencial de membrana contrátil. A contração do músculo cardíaco vai ser transmitida e gerada, tá bom? Estimulada através dessa geração das células do nó, do marcapasso. Então, quais seriam essas estruturas? Como eu falei, a gente tem o nó do sinoatrial, que fica aqui na região do átrio direito, tá? Nó atrioventricular, que fica entre o átrio e o ventrículo. Temos o feixe de His, que seria essa parte aqui, que vai passar entre os dois ventrículos, e as fibras de Purkinje, que irradiam aqui nas laterais dos ventrículos, tá? Seriam as fibras de Purkinje. Então, toda essa estrutura é responsável pela condução elétrica. A sequência começa pelo nó sinoatrial, a estimulação, vai haver a contração dos átrios, né? Vai haver a contração dos átrios, e depois vem a estimulação, chega ao nó atrioventricular, que irradia essa mesma contração ao longo dos ventrículos, para que haja contração dos ventrículos. O ventrículo tem uma maior área, por isso a necessidade dessa contratilidade aqui, para acontecer simultaneamente, né, eu preciso dessa transmissão mais acelerada, e por isso todas essas fibras participam juntas. Então, a gente tem a contração do átrio e depois do ventrículo, de forma coordenada por esses marcapassos. Bom, pode haver, o estímulo da geração inicia pelo nó sinoatrial. Ele é o grande fator iniciador. Pode acontecer de haver uma frequência cardíaca muito baixa, o coração está batendo com pouca força, com alteração do seu ciclo cardíaco, sendo necessária eu ter uma estrutura que vai gerar mais fortemente esses impulsos. E aí vem a necessidade de um marcapasso artificial.
quando identificadas essas patologias dessas pessoas. Esse marca-passo, ele constitui uma pequena bateria e um gerador de estímulos que vai fazer o papel do nódulo sinoatrial. Tá? Essa bateria geralmente tem duração de 10 anos e a tecnologia está tão avançada que esse marca-passo consegue modular a frequência cardíaca de acordo com a necessidade da pessoa, porque nosso coração ele bate em frequências cardíacas, né, alteradas. Às vezes eu posso estar mais lento ou mais rápido, dependendo da necessidade da pessoa. Então o marca-passo já faz essa modificação, já tem essa tecnologia propícia. Tá bom? Então, como a bateria dura 10 anos, é necessário que faça uma nova cirurgia a cada 10 anos para troca da bateria. Outra questão interessante para a gente fechar a parte cardíaca é a importância que o sangue tem em levar elementos, nutrientes, água para todo o nosso corpo e as trocas que vão acontecer ali entre os capilares e o meio. Então, como que isso acontece? Então, vamos imaginar aqui seria um capilar, que é um capilar aqui as células dos tecidos, e tem todas as trocas sendo necessárias. Então, por difusão, por diferença de concentração, é claro que os nutrientes estão sendo o tempo todo usados pela célula e ela vai estar em menor concentração do que no sangue. Então, à medida que vai passando o capilar por transporte passivo, os nutrientes vão passando, oxigênio, os aminoácidos, a glicose, né, vão sendo levados aos tecidos. E também por difusão, né, por processos passivos, as excretas vão em direção ao sangue, tá? Mas existem alguns fatores que favorecem a passagem de líquidos para os tecidos. A gente tem a pressão sanguínea e a pressão osmótica. Então, a pressão sanguínea, né, o coração vai lá e bate a contração e aquela força contrátil da sístole vai gerar uma pressão ao longo dessas artérias, dessas arteríolas e nos capilares. Então, a pressão arterial vai fazer uma pressão exercida nas paredes do capilar, favorecendo com que a água saia do sangue para os tecidos. Então, a gente tem também a pressão sanguínea favorecendo esse transporte, tá? Mas isso pode provocar e vai provocar um aumento de líquidos intersticial nos tecidos. E como que esses líquidos vão voltar para os capilares? Quando sai por pressão arterial parte dessa água para os tecidos, o sangue automaticamente vai perder esse líquido e vai ficar mais concentrado. Ao ele ficar mais concentrado, ele vai gerar uma pressão osmótica. Essa pressão osmótica vai favorecer com que a água agora, por osmose, volte para os capilares. Então, depois a água ela retorna, porque à medida que a pressão sanguínea exerce uma maior saída de água, aumenta a pressão osmótica. Na verdade, essa pressão osmótica sempre existe, mas ela vai aumentar, fazendo com que a água entre. Então, olha aqui as setas. Eu creio que está errado na apostila de vocês, pelo menos na minha está invertido. A gente tem a pressão sanguínea de vermelho favorecendo a saída e a pressão osmótica favorecendo a entrada. Então, inicialmente, a pressão sanguínea é maior que a osmótica, por isso que vai o quê? Entre as setas, o saldo é para sair, vai sair água. À medida que a pressão osmótica aumenta e a pressão sanguínea vai diminuir, o que vai acontecer? A gente tem agora a seta da pressão osmótica maior que a pressão sanguínea arterial de saída. Então, nesse caso, agora vence a entrada. A água vai entrar. Aqui também a gente pode ver, tá? Seriam as duas setas, pressão sanguínea e pressão osmótica. Tá vendo que isso aqui é maior, então o saldo é amarelo. Então, a tendência é sair líquido, que vai permanecer no intestício e vai ficar ali, tá? À medida que vai avançando no capilar, a gente tem uma diminuição, a gente vai ter uma diminuição da pressão arterial, ela vai diminuindo, né?
A gente vai diminuindo aqui, você pode ver nessa seta que ela vai diminuindo, e a pressão osmótica tende a aumentar um pouco por causa do aumento da concentração. Então, agora, o somatório, faltou aumentar essa seta, viu, meus queridos? A tendência agora é entrar líquido, e assim esse líquido retorna e favorece também a entrada de excretas, de gás carbônico, que tem que vir também por difusão desses tecidos para ser depois eliminado nas vias corretas. Okay? Então, à medida que vai passando no capilar, acontece essas trocas entre substâncias e o meio, dessa forma. Como há esse líquido intersticial, esse retorno normalmente não consegue trazer 100% do líquido que saiu. É claro que parte desse líquido vai ser usado também pelas células, porque ela precisa de água, mas as células também produzem água pelo seu metabolismo. Então, é possível a gente ter uma maior quantidade desses líquidos nos interstícios, sendo que é necessária uma drenagem desse líquido intersticial. Então, existe também uma drenagem linfática, os vasos linfáticos, tá? Que está postando um vaso sanguíneo, eliminando um líquido, e existe um vaso linfático. Esse vaso linfático, ele recebe esse excesso de líquido intersticial, tá? Ele é toda uma rede de vasos que depois ele conflui aqui, ó, ele termina numa artéria, ele termina no vaso sanguíneo, onde vai fluir esse excesso de líquido, tá? Então, ele vai circular em grande parte do nosso corpo, está aqui, existe toda uma drenagem, uma circulação linfática ali presente. Uma coisa interessante é que ao longo desses vasos linfáticos existem locais aglomerados de células chamados de linfonodos. Esses linfonodos têm uma importante função de captação de informações aí desse plasma para as nossas defesas, tá? E para também a destruição de algumas células sanguíneas, como é o caso do baço, que é o grande linfonodo que temos aqui, tá? A gente vai ter como importância, primeiro, a drenagem linfática. A gente tem também a absorção de lipídios e vitaminas lipossolúveis do trato gastrointestinal, vai acontecer ali. Os linfonodos, desculpa que está errado. Linfonodos, ele tem uma função importante da resposta imunológica, porque é um local de produção de glóbulos brancos, e ali não somente produzem, mas essa rede linfática pode direcionar essas células de defesa para tecidos que estão necessitando. E como eu falei, o baço é um grande linfonodo ali que vai estar favorecendo a produção sanguínea e em diferentes etapas da vida do indivíduo, até mesmo na forma embrionária. Tá? Terminamos assim a nossa aula sobre o sistema cardiovascular e agora vamos para as nossas atividades em classe.